Olá, meus irmãos queridos. Chegamos na nossa quarta questão do Manual dos Professores do livro Um Curso em Milagres. Essa quarta questão, que fala sobre as características dos professores de Deus, ele cita 10 principais características. Então, novamente, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer em vídeos curtinhos uma característica por vídeo, tá? Eu vou gravando aqui, mas vou editar, então vocês vão ver um vídeo, uma característica em cada vídeo. E aí é legal porque também a gente pode ficar percorrendo sobre isso durante toda a semana. A gente pode ficar vendo aí em nós se a gente está firme dentro dessas características que Cristo nos coloca, porque é muito legal, é muito bacana o que ele fala. E aí na semana seguinte, a outra características e aí vai, e aí a gente faz um trabalho interno, que é o principal trabalho, bem legal, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 4. Quais são as características dos professores de Deus? Os traços superficiais dos professores de Deus não são de modo algum parecidos. Claro, os traços superficiais, que é tudo isso aqui que a gente vê com o olho físico. Cor do cabelo, se eu sou homem, se eu sou mulher, qual é o meu tamanho, qual é a minha idade. Os traços superficiais são, de modo algum, não são parecidos. Eles não são parecidos aos olhos do corpo. Vêm de origens muito diferentes. Suas experiências do mundo variam muito e suas personalidades superficiais são bastante distintas. O ego que a gente manifesta aqui, cada um tem uma personalidade diferente, age de formas diferentes, claro, porque somos constituídos nessa ilusão de crenças diferentes, padrões de pensamento, formas de reações diferentes, né? Deus dá dádivas especiais aos seus professores, porque eles têm um papel especial no seu plano para a expiação. Apesar de toda essa diferença entre nós, em algum ponto a gente tem algo em comum. E eu acredito que é a vontade que todos nós aqui temos de se trabalhar e de trabalhar para o outro também, né? A sua especialidade é obviamente apenas temporária, estabelecida no período como um meio de conduzir para fora do tempo, né? Lembra? De sair dessa forma repetitiva que a gente vem experimentando, né? A gente perde muito tempo repetindo sempre os mesmos padrões. Então pode ser que para alguns de nós já deu, né? Essa repetição toda. E aí a gente começou a vislumbrar um caminho diferente. E aí a gente aplica isso e a gente divide isso. Estas dádivas especiais, nascidas no relacionamento santo, para o qual a situação de ensino-aprendizado está dirigida, vêm a ser características de todos os professores de Deus que tenham avançado no seu próprio aprendizado. Nesse aspecto, todos eles se parecem. Todos nós estamos buscando por essa melhora, né? Buscando por essa evolução, por esse caminho novo. A gente já está cansado, né? A realidade já deu tudo isso aqui. Todas as diferenças entre os filhos de Deus são temporárias. Entretanto, no tempo, pode-se dizer que os professores de Deus avançados têm as seguintes características. Temporárias, pessoal, porque depois da unificação, todos nós seremos um pacote completo de perfeição e de harmonia, né? Mas para aqueles que estão realmente nesse caminho, realmente quebrando padrões, quebrando paradigmas, se esforçando ao máximo para mudar e para ajudar quem for, vamos falar aí, esses sim terão que ter dentro de si, aplicado, vivenciado, essas 10 principais características. Então vamos falar da primeira: confiança. Esse é o fundamento no qual repousa a capacidade de cumprir a função que lhes cabe. A percepção é o resultado do aprendizado, né? Vocês vão entender aqui. Os professores de Deus têm confiança no mundo, aprenderam que ele não é governado pelas leis que o mundo inventou. Ele é governado por um poder que está neles, mas não vem deles.
Isso aqui não é uma casa sem lei, não é um planeta sem lei, não precisa ser isso que a gente vem vivendo. Está sendo assim porque a grande maioria de nós continua vibrando nessa mesma frequência que a gente vem sendo alimentado. Quando eu falo aqui o alimentado, ninguém é coitadinho de estar aqui, mas a gente se identificou com essas frequências negativas, que a gente acha que governa o planeta. Seja se você acha que é apenas uma questão, sei lá, um fato, ou se você vem da linha de que já percorreu estudos que falam de forças negativas que querem manter isso aqui como está. Isso não importa, né? O que importa é que isso aqui não é uma terra sem lei. A gente não está desamparado aqui, a gente não está presos aqui. Uma vez eu tive contato com uma filosofia que acreditava que isso daqui era uma prisão e que a gente está preso aqui. Não deixa de ser uma coisa horrorosa e uma prisão, mas uma prisão na qual a gente se colocou. Então o nosso trabalho qual que é agora? É fazer assim, ó, chega. Eu não vou mais dar ouvidos pro ego e nem para esses seres que estão aqui também, cheios de ego e com um ego enorme, querendo que não querem mudar, porque estão em ilusão, não são inferiores, eles só estão em ilusão, assim como a gente também estava ou está ainda, mas a gente já está percorrendo um novo caminho. Então, assim, eu confio que isso aqui pode mudar. Eu confio que existe uma força muito superior a tudo isso daqui que está olhando pra gente, que está só esperando a gente pedir, que está esperando a gente mudar em uma percepção pequena, aí depois em outra. A partir do momento que a gente mudar de verdade, aí a força vai falar, eles estão mudando, eles estão acordando, eles não querem mais isso daqui, eu não quero mais você. Aí vem as linhas, né? Você, sinistro governo oculto, vocês, negativos, vocês, seja lá o que for, eu, ego, não quero mais ser esse ego. Eu quero mudar. E eu acredito que existe uma força maior que está apoiando a gente nesse caminhar. E ela precisa que a gente faça isso, porque somos nós que criamos isso daqui. A gente que mantém essa frequência do jeito que tá. Então é a gente que tem que lutar, né? Quando a gente está doente, não são as células do nosso corpo que tem que responder a um medicamento, reagir e se movimentar para mudar e para curar aquele órgão, para curar aquela doença? É isso que a gente tem que fazer aqui também, né? E a gente tem que ter a confiança de que tem jeito isso aqui. É esse poder que mantém todas as coisas a salvo. É através deste poder que os professores de Deus olham para um mundo perdoado. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força que cada um, outra vez, colocaria sua fé... Não, peraí, gente, cortei aqui, peraí. Vamos lá. Uma vez que esse poder tenha sido experimentado, é impossível confiar na insignificante força de cada um outra vez. Quem tentaria voar com as asas diminutas de um pardal quando lhe foi dado o grande poder da águia? E quem colocaria sua fé nas podres oferendas do ego quando as dádivas de Deus foram depositadas diante de si? O que é que os induz a fazer a transição? A gente vai continuar acreditando em poderes totalmente ilusórios? E quando eu falo, às vezes você pode falar, Fernanda, mas eu não acredito em poder nenhum, eu não acredito em nada disso que você está falando, de energias negativas, de seres negativos, eu não acredito em nada disso. Então não acredita mais no teu medo, então não acredita mais na tua raiva, então não acredita mais que o teu irmão tá te atacando. A gente não precisa acreditar no externo, tá tudo bem. Mas a gente... eu, aliás, eu vou ser sincera, eu nem gosto muito de quando ficam entrando muito nisso, porque você ainda tá jogando pro outro, né? Não importa o que tá lá fora, o que importa é o que tá aqui dentro. Então, a gente tem que deixar de acreditar nessas questões que também que são as leis do mundo, a lei do medo, a lei da guerra, né? Também é uma forma, aliás, é a principal forma de trabalhar tudo isso daqui.
É o interno, né? É o nosso trabalho interno. Aí ele fala aqui, o desenvolvimento da confiança. Em primeiro lugar, eles têm que passar pelo que poderia ser chamado de um período de desfazer. Isso não precisa ser doloroso, mas usualmente é experimentado assim. Parece que as coisas estão sendo tiradas de nós e inicialmente é raro que se compreenda que o fato de que elas não têm valor está apenas sendo reconhecido. Gente, eu sou muito prova viva disso, assim, porque dentro desses anos, sei lá, 4, 5 anos, eu venho percorrendo, até mais, assim, mas mais de uns, sei lá, acho que mais de 5 anos, bom, enfim, não importa. Eu venho percorrendo um períodos assim que, tipo, que tudo que eu achava que era uma conquista minha, que era algo que eu tava certa ali, que era um caminho que eu tinha que seguir. Sabe quando sai tudo? Saem pessoas, saem. Sai tudo. Sai tudo. Claro, eu não vou exagerar porque eu não sofri nada muito. Nunca perdi nada, não tive perdas grandes, não é isso. Mas aquilo que eu valorizava, aquilo que eu achava que era o máximo da minha vida e que agora vai começar e que agora vai ser, um atrás do outro. Um atrás do outro. Aí quando eu me curava de uma decepção, conquistava algo novo, falava, putz, agora vai. De novo. Um atrás do outro, assim, ó. Foi tirando assim. A minha sorte, o meu merecimento é que nesse período eu tive pessoas do meu lado que me falaram coisas incríveis, incríveis. Uma delas é o meu amado professor, vocês sabem, o professor Hélio Couto, que falou assim pra mim, ó, tá tudo certo. Tiveram que sair da sua vida as pessoas que tinham que sair. Limpa tudo isso aqui e agora começa de novo. Cara, num momento em que eu tava assim, ó, acabada. Tipo, acabada. Sabia se tinha tomado decisões certas, se não, tava mal. E aí veio. E aí vim construindo, pá, falei, agora vai. Aí de novo. Falei, meu, não é possível. Só que, nessa segunda vez, nesse segundo de novo que eu ia perder um projeto meu, que eu achei que, né, que agora vai e tal, meses antes, fazendo não trabalho, mas eu e minha mãe sempre faz umas energizações, minha irmã também, aqui em casa e tal. Minha mãe recebe uma canalização e recebe um recado pra mim. E aí, de novo, parecia que é a mesma frase, assim. Para de perder tempo em projetos ligados a pessoas que não tem que estar no teu caminhar. Porque são pessoas que não querem ouvir o que você tem pra falar. E aí, de novo, eu falei, meu, mas é a única coisa que eu tenho. Como que eu, né? O que eu vou fazer? Solta isso. E eu me via segurando assim, ó. Eu me via segurando aqui, olhando para um futuro lindo, mas eu estava segurando isso aqui. Eu soltei. Meses depois, mais um corte. Não, semanas depois, mais um corte. Só que dessa vez, falei, não, dessa vez eu vou agir diferente. Não vou dramatizar, não vou sofrer, eu vou agir diferente. Claro, a gente não deixa de ficar chateado, a gente não deixa de se espantar com as atitudes alheias, com as circunstâncias, com o que as circunstâncias nos traz, mas a gente passa a agir diferente e é uma opção nossa. Até que hoje eu tô agindo ainda mais diferente. Eu não chego nem a questionar e tá tudo certo. Eu tive uma experiência recente de um não, que eu falei, eu não vou transformar esse não, em um peso. Ele é só um não, tá tudo bem. E aí eu escutei uma voz assim, gente, quando uma criança aprende, ela passa a não precisar mais ouvir nãos. Foi isso que eu escutei. Aí eu falei, tá certo. Quando uma criança aprende a reagir de uma forma certa, como um não, ou tipo, não pode, ou não, você não vai ter, ela passa a não precisar mais ouvir nãos. Foi algo assim que eu escutei. E aí eu falei, eu vou aprender a ouvir esse não. E tá tudo bem. No dia seguinte a situação mudou.
E aí o que era um não virou um sim. E tá tudo bem, né? Porque eu falei, universo, ó, eu vou aprender, tá tudo certo. Eu não vou questionar nada. Eu confio, tá tudo certo. Se é não, é não. Se é sim, é sim. Porque vocês é que sabem, tá tudo bem. E se esse não aqui foi só uma experiência que eu tive que passar para aprender a não ouvir mais não, porque eu sei que tá vindo coisa por aí, tá tudo bem. Eu vou agir diferente. E aí, dentro dessa experiência, de vez eu reagir de acordo com todas as minhas outras experiências passadas, eu mudei meu passado, meu presente e meu futuro. E aí, no dia seguinte, o não era mais um não e era um sim. Não estou falando isso para voltar nada, a história para mim não é nem isso. Eu sei que não é importante a minha vida pessoal aqui, não é disso que se trata o trabalho nesse canal, mas eu gosto de falar, pessoal, porque de verdade eu tô aplicando, eu tô dando aqui ó, o meu testemunho, tá? O meu testemunho. Igual quando o professor fala, puxa, são tantas transformações que acontecem em quem faz a ressonância, mas também ninguém fala, né? Então assim, ó, a ressonância, eu já falei várias vezes, mudou minha vida, me jogou lá pra cima, num nível de consciência lá pra cima. Hoje tudo o que eu tenho recebido, eu tenho certeza que vem também em função de todo um trabalho interno e de todo um momento de quando você está preparado, a certeza de que aquilo, as transformações vão acontecer e a força sabe disso, a força nos conhece melhor que ninguém e aí elas começam a acontecer. Só que se num lapso desse momento eu resolver continuar agindo da mesma forma sempre, sentindo da mesma forma sempre, eu tô aqui continuando nessas experiências repetidas que a gente tem, que chamamos de diversas encarnações, tá? Então vamos lá. Ela não está ainda um ponto em que possa fazer a mudança toda internamente. E assim, o plano algumas vezes pede mudanças no que parecem ser circunstâncias externas. Estas mudanças são sempre úteis. Quando o professor de Deus tiver aprendido isso, ele passa para o segundo estágio. Então, quando a gente aprender que está tudo bem com essas mudanças, e às vezes forças externas precisam vir para que isso aconteça, pessoas saem da nossa vida e a gente fala, nossa, mas eu achei que estava aqui, que essa amizade ia ser para sempre, que esse relacionamento ia ser para sempre. Deixa aí. Sem julgamento, sem culpa, sem ódio, sem raiva, sem nada. Deixa aí. É a força agindo. Para você que está nesse trabalho lindo que a gente está fazendo aqui, tá? Em seguida, o professor de Deus tem que atravessar um período de seleção. Isso é sempre um tanto difícil porque, tendo aprendido que as mudanças na sua vida são sempre úteis, ele agora terá que decidir todas as coisas considerando se elas são mais ou menos úteis. Ele vai descobrir que muitas, se não a maior parte das coisas que antes valorizava, apenas dificultarão a sua capacidade de transferir o que aprendeu para novas situações na medida em que surgir. Então esse trabalho, né, de você ver que, de você se abrir para a gente ver que o que a gente valorizava era ainda um desejo do ego e não da nossa centelha e não da nossa manifestação junto à nossa mente certa. Tendo valorizado o que realmente não tem valor, ele não vai generalizar a lição por medo de perda e sacrifício. É preciso um grande... A gente ainda vai estar escolhendo, né, aonde a gente ainda está pondo o nosso apego, o nosso valor. E o generalizar tem que acontecer, porque a gente tem que soltar tudo em todos os níveis e tudo mesmo. Sentimento, pessoas, perdão, a gente tem que perdoar todo mundo. Perdoar não é uma... é uma forma linda do soltar, né? O terceiro está... Peraí, deixa eu terminar aqui, ó. Vai generalização por medo da perda do sacrifício. É preciso um grande aprendizado para compreender que todas as coisas, eventos, encontros e circunstâncias são úteis. Só na medida em que são úteis é que qualquer grau de realidade lhes deve ser atribuído nesse mundo de ilusões. A palavra valor não se aplica a nada além disso. Então,
o valor que as coisas têm, a gente deve olhar para elas apenas como uma forma para que a gente aplique um aprendizado, para que a gente tenha um aprendizado. Então, nas pessoas, nos relacionamentos, nas circunstâncias, em tudo que a gente já passou na vida, tirar um aprendizado de todas essas circunstâncias. Esse é o valor que ela tem pra gente, o que a gente vai aprender com ela. Pode levar a gente pro buraco ainda mais, ou pode fazer a gente dar um salto aí de expansão de consciência absurdo. O terceiro estágio pelo qual o professor de Deus tem que passar pode ser chamado de um período de abandono. Se isso for interpretado como uma desistência do desejável, engendrará enormes conflitos. Não é para o abandono aqui, não é abandonar tudo e largar a mão da vida, não é isso. Poucos professores de Deus escapam inteiramente dessa aflição. Não há, porém, nenhum sentido em separar o que tem valor do que não tem, a não ser que se dê o passo seguinte, que é óbvio. Portanto, o período intermediário pode ser aquele no qual o professor de Deus se sente solicitado a sacrificar seus mais caros interesses em nome da verdade. Ele ainda não se deu conta de quão totalmente impossível seria tal exigência. Deve ser difícil para alguns, e tudo bem, não é com julgamento que eu estou falando isso, soltar as coisas, né, pessoal? Deve ser difícil para algumas pessoas ainda soltar um relacionamento que só está trazendo coisa ruim, mas que você acha que uma hora vai mudar, enfim. Ou soltar aquele bem material que você acha que tem que dar certo, aquela empresa que você luta para dar certo, e aí eu quero esse caminho porque esse é o caminho. Na verdade, tudo isso tá para nos mostrar que a gente tem que soltar o que a gente acha que nos faz bem, porque se não está nos fazendo bem, não é esse caminho. Eu sempre falei, e às vezes a gente tenta, eu vou jogar aqui pro lado do... Bom, o lado do relacionamento é óbvio. Se eu tô dentro de um casamento, se eu tenho filhos, se eu não quero me divorciar, porque eu acredito que isso pode dar certo, vamos mudar, porque a nossa mudança muda o outro. E eu acho o máximo quem tenta fazer isso, eu acho o máximo quem transforma seus lares para que aquela família não seja desfeita. Não que famílias de pais separados não sejam, não possam ser felizes. É claro que pode, não é isso que eu tô falando. Mas se você tem esse trabalho, você tá nessa situação, não desiste, e se der certo, ótimo. Se realmente não for para dar certo, deixa aí também, que também tá ótimo, tá? Se você tá vibrando felicidade, alegria e amor, ok, esse é o caminho. Se eu tô tentando fazer uma empresa dar certo e ela não tá rolando, não tá acontecendo, solta. Não, Fernanda, mas eu quero muito, eu quero muito. Solta o resultado, solta. Faz o seu melhor no dia a dia. Vai trabalhar, vai ser positivo, vai agir de forma diferente, porque às vezes aquela tua empresa vai dar certo de uma outra forma, não da forma como tá acontecendo, tá? Vai saber aí que você tem que se desconectar de certas pessoas, né? A gente não sabe. Então, confia, faça o seu melhor sempre, mas sem estar preso no resultado de que aquilo tem que ser assim. Outra coisa que a gente acha que a gente não acha que a gente dá valor, mas são as nossas opiniões. A gente é muito resistente em mudar de opinião. A gente é muito resistente para sentar e tentar aprender o novo, né? Poucos são os que se disponibilizam a isso. Então, para mim, o que ele está falando aqui de valor e de coisa não é o mais importante, não é nem o físico, mas é o como eu ajo com o que eu acho que é certo, né? Eu tô preparada para esvaziar minhas crenças e reformulá-las ou não? Ou eu quero ficar mantendo a minha opinião de que isso aqui é certo e que tem que ser assim e é isso, né? Porque se for assim, acho que a pessoa que é tão presa nisso não estaria nem perto também aqui desse conhecimento, infelizmente, né? Mas se você ainda tem essas resistências, abre teu coração. Eu tenho em vários aspectos da minha vida, mas com aquela pessoa não vai. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Vamos tentar ver a todos e a tudo de formas diferentes, tá? Para que a gente quebre essa resistência do ego dentro de nós, tá bom? Ele só pode aprender isso na medida em que, de fato, desiste do que não tem valor. Já li isso aqui, né, pessoal? Eu tô meio confuso. Eu tô meio... Hoje tô meio esquecendo das coisas, né? Esse é um período de quietude
no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa paz. Agora ele consolida seu aprendizado, né? Então soltei tudo, deixei tudo, agora eu vou me fechar aqui e vou consolidar tudo isso que eu estou aprendendo. Agora começa a ver o valor de transferir o que aprendeu. E aí eu quero falar para todo mundo, eu quero chacoalhar todo mundo. O potencial disso é literalmente assombroso. E o professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Eu reconheci que tudo aquilo que eu segurava era efêmero ainda para mim e ainda estava ligado em questões minhas desenvolvidas num passado e que eu, através do meu ego, fico tentando ainda manter isso vivo, né? Então os meus quereres ainda estavam baseados nisso. E aí agora eu já reconheci, já soltei, já abri mão e já dei o controle para quem realmente está no controle, que é a nossa centelha. Agora o professor de Deus tem que compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Apesar disso, sua própria seleção foi sem significado, no sentido de lhe ensinar a diferença. A ideia de sacrifício, tão central no seu próprio sistema de pensamento, fez com que fosse impossível para ele julgar. A gente estava tão cego, né? Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve esta disponibilidade. E agora tem que atingir um estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Precisa aprender a deixar de lado todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Sabe aquela coisa assim, ó, não pede mais nada, só pede para ser feito, para ser realizado na sua vida o que a tua centelha quer. Abrindo mão de tudo, porque pode ser que tua vida inteira se transforme e a gente tem que passar por isso confiantes. Finalmente, há um período de consecução. É aqui que o aprendizado é consolidado. Agora, o que antes era visto como meras sombras vem a ser sólidas conquistas com as quais se pode contar em todas as emergências. Bem como nos momentos tranquilos, de fato, o seu resultado é a tranquilidade. O resultado do aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Consistência do pensamento, a gente se manter confiantes, a gente se manter confiando nessa força. Esse é o estágio da paz real, pois aqui reflete-se inteiramente o estado do céu. Daqui em diante, o caminho para o céu é fácil e está aberto. De fato, é aqui. Quem poderia querer ir a outro lugar se a paz já está completa? E quem buscaria trocar a tranquilidade por algo mais desejável? O que poderia ser mais desejável do que isso? Quando a gente experimenta esse caminho e a gente aplica e a gente se vê reagindo de formas diferentes que nos dão paz em momentos que antes a gente já está surtando. Gente, eu acho que isso que dá esse clique pra gente. E a gente só alcança isso com posturas mentais nossas, mudando as nossas posturas mentais porque a gente confiou. Eu não preciso ver Cristo aqui na minha frente para confiar que Ele existe. Eu não preciso ver a minha centelha aqui na minha frente para saber que Ele existe, para saber que é ela que está aqui, ó, que está aqui, falando comigo o tempo todo, me mostrando o caminho certo, me mostrando a forma certa de sentir em relação às pessoas, em relação às coisas. Então, quando a gente alcança esse ponto, uma única vez, a gente não vai querer percorrer outro caminho. Porque é uma paz que dá na gente. Imagina você sentir paz dentro de um caos que está a tua vida. Imagina você se ver sem nada para fazer. Você se vê sem perspectiva nenhuma. E você, dentro dessa situação, alcançar a paz porque você confia que está tudo certo. Isso é maravilhoso. Eu desejo muito, 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 muito que todos nós possamos vivenciar isso. Não o caos, mas essa confiança, chegar nessa confiança. Porque aí o caos não vai mais existir e não importa onde a gente estiver fisicamente manifestados. A gente vai ter sempre a certeza
tá tudo bem. Muito obrigada.